A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém. Pai, em nome de Jesus, que bom, Senhor querido, estar na tua casa e poder mais uma vez ler a tua palavra neste altar. Toma-nos em tuas mãos, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua boa palavra. Guarda-nos de pecar contra ti e livra-nos do mal. E, ó Deus, que a tua palavra ela venha com a revelação do teu Espírito Santo, que for necessária para este momento, para que sejamos exortados, edificados e consolados. Muito obrigado por tudo isso, em o nome de Jesus. Amém. Se assenta, irmãos. Nós lemos um texto da carta do apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo, no ano 67 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, né, que assim falamos na divisão. O apóstolo Paulo escreve esta carta a um jovem, presumivelmente de 25 anos de idade, mas sendo vocacionado para o santo ministério da palavra. Esse jovem chamado Timóteo. E esta carta, ele trouxe exortação, então, e firmeza ao ministério de Timóteo, essa era a ideia de Paulo, e exortação a perseverar na doutrina dos apóstolos. E com isso, irmãos, o apóstolo Paulo ele não tinha noção, quando estava escrevendo a Timóteo, que isso ia levar, depois de gerações e gerações, e chegar até nós. Nunca ele ia imaginar que ia ter tão longe, né, essa escrita que ele escreveu a Timóteo. E hoje nós, então, olhando esta carta com seus 4 capítulos, nós aprendemos muitas coisas, porque o apóstolo Paulo, ele, claro, intencionalmente, escrevendo para exortar Timóteo a perseverar no ministério, a perseverar na vida cristã. Ele acaba, então, trazendo para nós, escrevendo a Timóteo, e acaba deixando para nós alguns segredos de uma vida cristã vitoriosa. Porque todos nós que somos cristãos, todos nós, ninguém quer ser um cristão derrotado. Não tem ideia, não faz sentido, né? A pessoa entregar-se a Cristo e viver, então, uma vida cristã derrotada. Alguém até se ofende quando alguém fala, derrotado é o diabo. E ninguém quer. Aí as pessoas ficam só vitória, né? Assim, porque todo mundo quer uma vida cristã vitoriosa. Todos nós. Isso é um fato comum a todos. Agora, irmãos, mas para analisar que a vida cristã, se você ficar olhando assim a vida das pessoas, não é o hábito de você ficar tomando conta da vida de ninguém. Mas a gente acaba olhando a vida das pessoas, o seu dia a dia, acaba olhando o cotidiano das pessoas e, às vezes, faz assim uma análise de tantos anos de vida que essa pessoa está servindo ao Senhor e parece que não há assim uma vitória na sua vida, uma prosperidade. Eu estou agora falando de prosperidade bíblica, não estou falando de prosperidade da teologia moderna, né? A teologia moderna, ela fala da prosperidade como acúmulo de bens materiais. Se você tiver 2 carros na garagem, você é próspero. Mas eles nunca falam que tem 2 IPVAs e 2 seguros. Então, não fala isso, que a manutenção é caríssima. Mas eu estou falando de uma prosperidade bíblica que é a ausência de necessidade, ou seja, a mão de Deus sobre a sua vida todos os dias
em todos os momentos. Seja você com dinheiro, seja sem dinheiro, seja a pé ou seja de carro. Você tem a mão de Deus para te fazer sombra na hora do sol. Então, essa prosperidade que nós estamos falando, para adquirir uma vida cristã vitoriosa, irmãos, é preciso alguns passos, é preciso alguns procedimentos que são fundamentais à vida de qualquer crente em toda parte do mundo. Essa palavra que eu estou lendo, que estou comentando agora, que nós vamos analisar nesses minutos, essa palavra, ela está a mesma palavra escrita em todas as línguas e dialetos possíveis do mundo. Eu acho que não tem mais ninguém sem essa palavra, né? Talvez tenha aí algum dialetozinho escondido, mas em todos os lugares do mundo, essa palavra é a mesma. Então, todo cristão, para ser vitorioso, ter uma vida cristã vitoriosa, fruindo, eu digo uma vida cristã vitoriosa, que mesmo sob perseguição, mesmo sob pressão externa ou pressão interna, nós somos vitoriosos. O apóstolo Paulo chegou a dizer, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus que nos amou. Então, quais são esses segredos que ele trouxe para nós? Então, eu listei 5, baseado nesses 4 capítulos, para nós entendermos e sairmos daqui melhores, irmãos, do que entramos. Se alguém tem essa vida cristã que está arrastada, eu não estou falando aqui, mais uma vez, pregando que Deus tem uma chave para a tua mão, chave de vitória, nada disso, né? Eu estou falando sobre alguma coisa que está escrito na Bíblia e que é segredo para o cristão viver uma vida vitoriosa, tá? Posso fundamentar a minha vida nesta palavra, porque eu, irmãos, de nada tenho falta. As coisas que a gente vem desejando no coração, se elas batem com o desejo de Deus, prontamente nós somos atendidos. Claro, tudo ao tempo do Senhor, porque a oração do crente, irmãos, ela tem resposta. A resposta pode ser um não, pode ser um espere ou pode ser um sim, mas ela é sempre positiva para a vida do crente. Então, observa. Primeiro segredo, irmãos, é lealdade. O apóstolo Paulo está tratando com um jovem de 25 anos de idade, não é uma pessoa na minha idade, não, um jovem, 25 anos de idade. Agora, como eu também já fui jovem, me batizei aos 17 anos, e eu procuro sempre viver na casa do Senhor e na presença de Deus. Então, irmãos, eu aprendi nas Escrituras que a lealdade é fundamental. A lealdade ela é extremamente essencial como um passo para uma vida cristã vitoriosa. Tem pessoas que não são leais. Elas não aprenderam esse princípio de lealdade. E o apóstolo Paulo fala sobre essa lealdade, principalmente nos versículos do capítulo 1, versículos 8, versículos 13 e 14. Ele diz assim, portanto, começa aqui a lealdade do cristão. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha os versículos 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Irmãos, lealdade é você manter-se como crente. O crente, ele é crente em qualquer canto. O crente, ele não tem duas faces. O crente, ele nem tem vida material dividida de vida espiritual. Quando uma pessoa divide a vida material com a espiritual, alguma coisa está errada nessa vida. Porque o crente, irmãos, ele é salvo em Cristo Jesus em qualquer lugar que ele for. E ele procura ser leal em todos os princípios da palavra de Deus. E quando há uma lealdade ao Senhor, nesse sentido vertical, é muito mais fácil manter uma lealdade no sentido horizontal. É mais fácil ser leal como filho, é mais fácil ser leais como pais, é mais fácil ser leal como esposo, como esposa, é mais fácil ser leal como pastor, ser leal como ovelha, é muito mais fácil ser leal como patrão, como empregado, em qualquer circunstância, como um colega. Tem pessoas que são desleais.
E as pessoas que são desleais, seja no comportamento, no ambiente conjugal, seja no relacionamento, às vezes começa, quantos namorados aí tem 2 namoradas? Tem 3 namorados. Até meninas também, agora é muito comum, né? Aí tem mais de um namorado. E essa deslealdade, e às vezes está com o nome arrolado no livro da igreja, lá na secretaria da igreja, e que não adianta de nada aquilo, irmãos. Para a igreja é um número. Para a igreja é um número que está lá, e às vezes até atrapalhando a obra de Deus. Era melhor que não tivesse. Porque a lealdade, irmãos, que você projeta nessa vida, nesse sentido de relacionamento interpessoal, que nós chamamos de horizontal, nesse sentido aqui, essa lealdade projetada, ela tem que ser refletida pela lealdade vertical. Ninguém consegue ser leal horizontalmente se não for leal verticalmente. A comunhão primária tem que ser com Deus. Quando nós tememos a Deus, aliás, a Bíblia diz que temer a Deus é odiar o mal, é odiar as coisas erradas. Então, quando eu temo a Deus, quando eu amo a Deus, quando eu temo a Deus, como eu vou ter prazer nas coisas erradas deste mundo? É possível, irmãos, que tenha pessoas, que tenha pessoas que, ao mesmo tempo em que está professando essa lealdade a Deus, e às vezes tem até um cargo ministerial, uma função, é possível que, neste momento, ela esteja envolvida no lugar em que Satanás habita, nesse batuque aí. Não resiste à tentação, né? Não resiste, irmãos. A lealdade a Deus, ela é fundamental. A lealdade a Deus é que nos faz ser o chamado pé de boi na casa do Senhor, na obra de Deus. É a lealdade a Deus. Faz você amar o reino de Deus. Faz você amar a obra de Deus. Tem pessoas que não têm prazer na casa de Deus. Tem pessoas que não têm prazer na obra de Deus. Por quê? Porque elas não amam a Deus, não são leais ao Senhor. O chamado de Deus para a sua vida não quer dizer expressamente que seja um chamado a pregar, a ensinar, a fazer qualquer outra coisa que seja notório às pessoas. Irmãos, o chamado nós praticamos em qualquer lugar. Nós praticamos em qualquer lugar. Às vezes as pessoas nos veem, e eu gosto sempre de lembrar isso, às vezes as pessoas me veem sempre falando, sempre pregando, sempre ensinando, aí estou nas igrejas, estou nos lugares aí, e às vezes aparecendo o que eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de aparecer, mas as pessoas às vezes ficam postando, como o nosso culto aqui, por exemplo, vai para o YouTube, vai para o Facebook, estou ao vivo agora, né? Mas eu não gosto, irmãos, eu não gosto de aparecer, porque eu sempre aprendi a trabalhar pela recompensa que vem do alto, não pela recompensa da terra. Então, quando nós somos leais, não precisamos ser vistos pelos homens. Aí se lembramos de João Batista, que apesar de ser primo de Jesus, primo que já dava uma aproximação, João Batista não, vamos dizer assim, se aproveitou desse consanguíneo com Jesus, mas ele disse assim, quando as pessoas começaram a olhar Jesus, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segue a ele. É como quem diz, esquece de mim. Mais importa que ele cresça e que eu diminua. Aí alguém disse, João Batista não era a porta, ele era apenas a maçaneta que abriu a porta. Não é bom? Porque ele era leal a Deus, irmãos. Você precisa ser leal, porque o Senhor te vê em qualquer lugar que você esteja. Era isso que Paulo estava incutindo na mente desse jovem obreiro, que não estaria em boas condições daqui para frente, não. Hoje as pessoas se intitulam, a pessoa quer um cargo ministerial, porque ela pensa na fama, ela pensa que vai se aproveitar. Paulo está inserindo Timóteo nesse contexto. Paulo mesmo já está prestes, já está condenado à morte. E Timóteo vai pelo mesmo caminho. Não demorou muito. Paulo ainda demorou um pouco. Timóteo não demorou muito, foi preso e morto. Então, não é fácil a vida de um obreiro para ser leal. Mas ele, como Jesus falou, você precisa ser fiel até a morte. Aí sim, ele dá a vida eterna para aquele que mantém a sua fidelidade até o fim. Então, lealdade, irmãos, é o primeiro segredo. Quando uma pessoa é leal,
ao Senhor, qualquer coisa, você não tem ambição pessoal, ambição própria, você não quer crescer, quer enriquecer erroneamente, negativo. É claro que se eu pudesse ser rico, irmãos, tivesse essa oportunidade, eu não diria não, porque se ser crente pobre é bom, imagine ser crente rico. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Se eu sou crente pobre, já acho o máximo. Se eu fosse crente rico, acho que ia ser muito mais assim sorridente, né? Agora, irmãos, eu não peço a riqueza ao Senhor, mas o crente em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que quando ele tem essa comunhão, a Bíblia então diz assim, olha, que se você desejar, agrada-te do Senhor. Isso é a lealdade que está em função. Agrada-te do Senhor, ou seja, faça Deus sorrir. É essa a expressão que seria melhor colocada. Faça Deus sorrir, faça Deus ficar feliz, não que ele não seja, mas para ele ficar feliz, porque quando você agrada de alguém, é porque alguém sorri para você. Então, faça Deus sorrir, agrada-te do Senhor, aí está escrito assim, e ele satisfará os desejos do teu coração. Está vendo? Você nem pede, irmãos. O crente leal ao Senhor, ele não precisa ficar pedindo coisas como se fosse um mendigo, como se tivesse um pedinte aí de esmola que fica, me dá um pão aí, me dá uma roupa. Não, ele só deseja no coração e o Senhor lhe concede. É uma coisa fabulosa. Isso é experiência, tá, gente? Estou falando de experiência de vida que nós vivenciamos no cotidiano, de coisas que nós desejamos sem pedir e o Senhor apenas abre a mão e dá. E se ele não der também, eu não pedi nada. Mas como a gente deseja, às vezes, alguma coisa, então ele simplesmente abre a mão e dá. Olha só porque você procura andar, mesmo dentro das limitações, não estou falando aqui de crente perfeito. Aliás, nesses últimos dias, estamos vivendo dias difíceis. Vamos falar um pouquinho sobre isso dentro desta carta, né? Dias difíceis. Homens amantes de si mesmo, porque o espírito do anticristo está entre nós. A doutrina, irmãos, do anticristo está entre nós. Aí, hoje, nós temos uma teologia chamada teologia do liberalismo. Teologia liberal, né? É conhecida assim, teologia liberal. Existem diversos tipos de teologia. A teologia ela tem uma vertente grande, né? Nós estudamos a teologia bíblica, mas existe a teologia liberal que está dentro do cristianismo. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem pastores, profetas, principalmente se intitulam como profetas, que ficam entregando visões e revelações, fazendo coisas estranhas, que você fica assim, meu Deus, será que é Deus mesmo que está nesse negócio? Derrubando pessoas com sopro, jogando água na boca dos outros, da sua boca para dos outros. Jamais eu gostaria de... Se fizer isso comigo, acho que eu deixo de ser crente. Então, irmão... Porque é uma nojeira só, né? Eu vou morrer só de nojo. Aí, olha, irmãos, essa teologia do liberalismo, ela acredita e ensina, né, que você é quase um Deus, você é um semideus, que você tem autoridade. Então, você, na verdade, Deus, você move Deus, não é Deus quem te guia, é você quem direciona a Deus aquilo que você quer. É uma teologia perigosíssima, é satânica. Mas é o que o apóstolo Paulo falou em Atos, capítulo 20, a igreja de Éfeso. Paulo fundou a igreja de Éfeso, plantou uma igreja em Éfeso, ele era missionário. Não é plantar a igreja, fundar a igreja, igual essas pessoas estão fundando agora, não, irmãos. Isso aí é um absurdo, né? Uma discrepância. A pessoa sai daqui insatisfeita, aí aluga uma lojinha ali em frente, geralmente eles alugam perto da igreja que ele era, para poder levar os incautos para lá. Não, isso aí é afronta a Deus, isso é deslealdade ao nível máximo, né? Ao nível máximo. Eu estou falando de Paulo, que ele estava ensinando, e a igreja em Éfeso, ele plantou uma igreja, ele não queria ser o pastor da igreja, ele não foi chamado para pastorear. Paulo era um homem que foi chamado para plantar igrejas, o famoso missionário, apóstolo, como nós chamamos agora. Então, quando Paulo plantou a igreja, ele demorou um pouquinho lá, porque parece que tem igreja que dá mais trabalho um pouco, e ele ficou 3 anos, segundo Atos capítulo 20, ensinando todo o conselho de Deus.
tudo que ele achou necessário, que o Espírito Santo lhe trouxe à mente, ele ensinou à igreja de Éfeso. E depois ele disse assim: eu temo, irmãos, que depois da minha partida se levante no meio de vós lobos devoradores, que não poupe o rebanho de Deus. Ele estava falando de pastores vestidos de ovelhas, como a gente usa a expressão, né? Lobos, melhor dizendo, vestidos de ovelhas, pastores falsos, falsos profetas, que eles vêm com a intenção de roubar, com a intenção de enriquecer, com a intenção de tirar aquilo que está no teu bolso. Tirar aquilo que está no teu bolso. Vem com muitas manobras, aí com isso o que eles fazem? Inventam doutrinas que agradam as pessoas. As pessoas podem viver no pecado, muitos deles, aliás, vivem no pecado. Por quê? Porque aí, se as pessoas viverem no pecado, também não chama atenção, ninguém vai cobrar dele também. É a mesma coisa. Irmãos, a lealdade, ela precisa partir deste altar. Quando você vê um pastor que ele anda meio desordenado, não segue essa pessoa, por favor. Seja leal ao Senhor, seja leal, mas como você precisará também ser leal, como eu disse, na relação interpessoal, no relacionamento interpessoal, você vai precisar ser leal ao pastor da sua igreja. Vai precisar ser leal. E a lealdade, irmãos, é um preço muito alto. A lealdade, ela está na correspondência daquilo que você considera, na consideração, no respeito à autoridade, em tudo. Agora, se a autoridade que está sobre minha vida, ela está sendo imposta na sua vida, ou seja, ela está sendo pressionada em sua vida, aí você, com subterfúgios que não sejam doutrina bíblica, aí você está desobrigado de ser obediente. Mas se você vê que a palavra de Deus está na vida daquele que foi chamado por Deus para a liderança, irmão, seja leal, porque Deus abençoará a sua vida pela lealdade. Isso está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o versículo 13, que aos pastores compete cuidar do rebanho de Deus, mas às ovelhas competem ser obediente aos pastores em tudo. Mas aí, claro, desde que esse esteja também na lealdade ao Senhor. Se ele não for leal, eu não preciso, aliás, nem devo andar com ele. Então, observa, a lealdade é fundamental. Agora, e se você conseguir dar esse primeiro passo, mudar a sua vida nesse quesito, irmãos, acredito que as outras coisas vão acontecer gradativamente, como Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você fica: como eu vou buscar mais o reino de Deus? Será que eu vou ter que ir para uma vigília? Será que eu vou ter que ficar no monte? Será que eu tenho que ir nos trabalhos assim, mesmo aborrecendo A ou B? Faltar trabalho? Não, nada disso, irmãos, nada disso. Eu não preciso de tempo integral para servir ao Senhor. Eu não preciso de tempo integral. Às vezes a gente ouve pessoas falando assim: o Senhor mandou eu sair do trabalho para servir a Ele. Mas o que a pessoa faz? Não faz nada. Não faz nada, só vive em casa na porta dos outros. Pô, tem alguma coisa errada com esse Senhor. Não foi o Senhor do alto, foi o Senhor de baixo. Porque Deus detesta, irmão. Se tem uma coisa que Deus detesta, eu estou usando uma expressão para não usar o odiar, né? Mas Deus detesta preguiçoso. Detesta. E eu sinto que eu sou de Deus, que eu também detesto preguiçoso. Dá vontade de dar uma banda de frente e quebrar dos dentes, né? Irmãos, preguiçosos, irmãos, tem que morrer. Segundo as Escrituras, quem não trabalha não come. Você pode fazer o que for nessa vida, menos ser preguiçoso. Preguiçoso vai prestar contas a Deus, irmãos. O preguiçoso, ele quer uma cama para dormir, uma rede para ficar balangando, né? Aí ele quer ficar na cadeira de balanço a vida toda. Olha, o único que a Bíblia mostra que estava numa cadeira, mas já tinha 98 anos de idade, já estava gordo, né? Aí ele estava lá sentado, quando recebeu uma notícia ruim, a cadeira voltou para trás, aí eu acredito que tivesse sido uma cadeira de balanço, né? Jogou ele para trás, ele quebrou o pescoço e morreu. Eli, lá no capítulo 3 de 1 Samuel. Então, o sacerdote Eli, gordo, 98 anos de idade. Gordo. Por quê? Tudo bem que estava gordo, tem um montão de gente que é gordo e trabalha, né? Agora, mas 98 anos de idade, irmãos, era para ele estar, se Deus deu esses anos de vida, não era para ele estar sentado naquela cadeira.
Era para ele estar fazendo alguma coisa, vai orar, vai buscar o Senhor, vai ler a palavra, né? Mas não, estava lá jogado as traças. Olha, a segunda coisa interessante, a lealdade já abre essa porta e já me empurra. Porque, irmãos, a vida do cristão tem que ser como um barco à vela. Ou seja, você tem que só içar a vela e depois só ficar guiando. Deixa o vento fazer a parte. O Espírito Santo de Deus é quem conduz a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus quem tem que conduzir a nossa vida. Aí o que acontece? E nessa condução, não pensa que ele vai te fazer entrar em transe, ficar aí você andando com um cajado na mão, igual uns doidos que andam por aí, de roupão, de túnica, nada disso, irmãos. Deus não quer essa coisa para você. Deus quer que você se arrume direitinho, quer que você ande normal, não, digamos assim, moderno demais, mas contextualizado. Porque tem gente que é moderno demais, anda com a calça rasgada, anda com a roupa igual a do mundo, né? Aí anda de qualquer maneira. Aí uns crentes aí andando com a calça apertadinha, né? E uns crentes velhos, irmãos, querendo ser garotão. Da minha idade, garotão, com a calça apertadinha, a boquinha desse tamanho. Ô, irmão, que é isso? Anda igual crente, irmãos. Anda igual homem. Anda igual um ser humano normal, né? Agora, anda decente. Anda decente. Aí o Espírito de Deus vai te conduzindo normalmente. Vai te conduzindo. É uma coisa assim que ele empurra, irmãos. A tua vida está na mão de Deus. Não precisa você forçar uma barra. Quando tu vê um crente muito santo, é terra, areia. Nada disso, irmãos. Nada disso. Viva a vida normal de crente. Viva a vida normal de crente. Vai normalmente. Não fique se exibindo, nada disso, né? Mostrando que você é alguma coisa. Tem gente que mostra que é alguma coisa, aí dá carteirada, chega no comércio, quer pedir desconto para pastor. Tem desconto para pastor? Isso aqui não é loja evangélica, não, irmão. Aí, não, você trabalha normalmente, viva normalmente, seja honesto, seja trabalhador. E o Espírito de Deus vai te conduzindo assim, é como se ele pegasse nas tuas costas e vai te empurrando. Porque, irmãos, aqui entre nós, ninguém faz a obra de Deus porque é bom, nada disso. O texto de Lucas, quando diz assim, João 4, né, quando diz, ora, rogai ao Senhor da seara, é João 4:35? Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a seara. Na verdade, deveria ser traduzida, aquela tradução não está errada, não. Só que ela está mais assim contextualizada ao nosso modo. Mas se o sentido exato seria que rogai ao Senhor da seara para que ele empurre obreiros para a sua seara. Ou seja, vai empurrar. Porque se for de bom grado, irmãos, ninguém entra. Ele empurra, ele envolve você. Ele envolve. Tu acha que Paulo foi de bom grado? Teve que ficar cego, teve que cair do cavalo. Ninguém vai assim, não. O Senhor empurra mesmo, vai empurrando, vai te envolvendo na obra. E você, então, vai sendo levado, conduzido por ele. Aí, quando você já está aprendendo a ser leal, aí o apóstolo Paulo fala, então, agora no capítulo 2, principalmente os versículos 1 a 3, o versículo 7, 11 a 17, não vamos ler todos, mas ele fala de um fator preponderantemente importante para uma vida cristã vitoriosa, é a constância. Lembra que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58? Ele diz assim, irmãos, sede firmes e sede constantes, sempre abundantes, sabendo que a obra do Senhor não é vão no Senhor. Agora, olha, ele fala sobre constância. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, novamente, homens fiéis, vamos traduzir aqui como leais, tá? Homens leais, e ele diz assim, que sejam idôneos, capacitados, equilibrados, pessoas com o pé no chão, para também ensinarem outras pessoas. E ele diz, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus.
Considera o que digo, versículo de número 7, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ou seja, esse entendimento aí, vamos traduzi-lo por discernimento. O Senhor te dará discernimento em todas as coisas. Tudo, irmãos, você terá a mente de Cristo. Então você será constante, porque tem uns dias que parece que nós somos menos crentes do que outros dias, não tem? Tem um dia que você amanhece alegre, amanhece assim, feliz da vida, acorda feliz da vida. Não sei, pode não ter sonhado nada, mas acorda feliz da vida. Agora, tem dias, como essa noite aí, teve esse foguetório do diabo aí, em muitos lugares, aí o camarada amanhece assim meio cansado, meio chateado, meio aborrecido, mas você é crente em todo tempo. Você é crente em todo tempo. Mesmo assim, você tem que ser constante. Mesmo assim, você tem que ter firmeza na sua vida cristã. Você não pode oscilar entre dois pensamentos. Hoje eu sou, irmãos, o crente em Cristo Jesus, na vida espiritual, não pode ser bipolar. Não pode. Bipolaridade é uma doença da alma, né? Mas tem que ser tratada. Aí a pessoa tem lá um problema psicológico, não sei como é que se definiria, o psíquico, mas ele tem lá um problema. Aí ele vai tratar. Os neurologistas aí vão investigar e vai saber em que caminho vai endereçar ele. Agora, irmãos, a bipolaridade é uma coisa legal? O cara hoje passa por você e fala assim, ô, meu amigo, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Aí passa. Aí você, tudo tranquilo. No mesmo dia ou no dia seguinte ele passa e parece que não te conhece. Aí você fala, o que deu nesse camarada? Estranho, né? Quando você... Hoje, como a informação vamos dizer assim, ela é mais acessível a nós, aí nós entendemos. Mas eu tive um colega assim, que estudou comigo em 1978. Olha só, 78. Eu tinha essa informação, bipolaridade. Irmão, essas coisas assim de bipolaridade, essas coisas de a criança hiperatividade. Lá em casa, se fosse hiperativo, ia entrar na pancada, mano. Hiperatividade. Vai fazer bagunça. É hiperativo. Hoje a mamãe fala assim, não, ele é hiperativo, é assim mesmo. O molequinho vai, interrompe a conversa, sobe, passa por baixo da cadeira, não acontece nada. Tenta fazer isso lá. Tentava fazer, né, Kelvin? Se entrasse lá alguém na hora que tivesse uma visita, nem pensar. Podia estar pegando fogo lá fora. Se fosse lá para avisar que estava pegando fogo. Elas queriam morrer queimadas, mas não queriam ser interrompidas. O couro comia, meu irmão. Não tinha imperatividade, não, né? Aí hoje não. Hoje as pessoas entendem que tem essas coisinhas. Tem essas coisinhas. Aí, bipolaridade. Um dia o camarada aí sentava comigo na sala e era meu vizinho. A gente ia junto. Um dia já não ia junto e nem sentava lá. Mudava de lugar. Eu ficava, esse cara é maluco, mano. Porque, na minha ideia, eu não ia saber o que era bipolaridade. Não tinha essa informação. Esse cara é maluco. É pancada a ideia, né? Se bem que até hoje eu acho que era. Tomara que ele esteja me assistindo. Ele me assiste. Está em outro estado, mas me assiste. Aí, então, olha só. Irmãos, mas é meio pancado. A bipolaridade, na vida espiritual, não pode, irmãos. Como um crente hoje vai ser sorridente, amável com as pessoas, desejando que essa pessoa se converta e vá para o céu, e no dia seguinte já deseja que ela morra e vá para o inferno? Não tem como. Imagine um bipolar evangelizando. É complicado, irmãos. Você tem que ser constante. Peça ao Senhor sabedoria, porque a Bíblia diz que Ele dá sabedoria a todos que lhe pedem. E Ele diz aqui, olha, o Senhor te dará entendimento em tudo. É claro que nada vem de mão beijada. Deus não dá nenhuma bênção sem incumbência. Não existe nas Escrituras nenhuma bênção sem incumbência. Todas as bênçãos advindas de Deus, elas vêm somado com uma incumbência. Aí observa, nesse caso aqui, o mesmo Paulo que disse que o Senhor dará entendimento em tudo, no capítulo 2, versículo 7, no versículo 15 tem aquele famoso versículo que nós conhecemos, que diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Não é assim? E que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, dá trabalho, porque essa expressão manejar bem a palavra da verdade, para alguns
talvez um adolescente, um pré-adolescente, ele seja orientado, aí dá a impressão que é você, irmão, vamos ler o livro de Ageu. Aí você vai lá no Antigo Testamento e procura e fica para lá e para cá, e tem gente que nem sabe se está no Antigo ou no Novo, né? Aí não acha nunca. Não é esse manejo aqui, essa prática que nós podemos ter ao longo dos anos. Esse manejar bem a palavra da verdade, o apóstolo Paulo estava usando uma expressão com fundamentação nos sacerdotes responsáveis pelo corte dos animais no sacrifício, que tinha que cortar segundo o padrão. Não era cortar de qualquer maneira, animal no altar, não era cortar de qualquer maneira. Tinha que saber o corte certinho, o que vai separar para o sacrifício, o que vai ser separado para os sacerdotes, tudo determinado segundo o livro de Levítico, segundo a lei. Aí seria mais ou menos assim, manejar bem, nessa expressão, como corte de carne de um açougueiro. Alguém aqui, essas mulheres que estão acostumadas a cozinhar, corta com facilidade igual um açougueiro? Já viu a luta que é para a gente cortar um? Eu, se for cortar, é uma desgraceira só. Agora, irmãos, o açougueiro vai ali, dá uma impressão que é fácil, não dá? Porque ele já tem habilidade para aquele corte. Então, ele sabe de separar cada peça do animal que lhe é entregue naquele momento. Ele sabe separar. Essa habilidade que o apóstolo Paulo está falando, essa habilidade como se fosse manejar bem, cortar bem a palavra de Deus, saber discernir, saber ensinar, saber pregar, saber transferir esse conhecimento que você adquire para outras pessoas. E isso quem faz é Deus. É dom do Espírito Santo de Deus. Ah, detalhe, esse dom não é exclusivo de pessoas, tá? Não é exclusivo. Não é um dom exclusivo meu, ou de A, ou de B, não. O dom é dado a quem o Senhor quer. A igreja está escrito, né? Qualquer dom que está descrito na igreja aqui, nos capítulos 12 de Romanos, capítulo 12, coincidentemente, né? Do primeira carta aos Coríntios, ali é 12, 13 e 14, qualquer dom que você achar ali, ou o capítulo 4 de Efésios, são 20 dons alistados, né? Qualquer dom que você tiver na Bíblia descrito, esse dom é dado à igreja, pelo Espírito Santo, conforme a vontade dele e não a nossa vontade. Agora, se você deseja alguma coisa, aí você pode pedir. O apóstolo Paulo fala, você pode pedir um dom, né? Peça dom ao Senhor. Ah, eu gostaria de ter esse dom, então peça esse dom ao Senhor. E ele fala, peça principalmente de profetizar. Esse dom de profetizar não é o dom da profecia, que a pessoa fala um mistério e fala, eis meu servo, estou aí contigo e não abro. Não, negativo, né? Não, esse dom que o apóstolo Paulo fala de profetizar, ele está fazendo uma referência a pregar, a ensinar a palavra de Deus. Agora, não é um dom fácil de se levar, como nenhum outro é. Por quê? Porque esse dom, você precisa dedicar-se a estudar, a ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Então não peça, irmãos. Fica quietinho no teu canto. Não peça. Né? Você vai pedir uma coisa que você não consegue? Vai pedir uma coisa que você não gosta? Ah, eu não gosto de ler. Está com a Bíblia aqui? Pô, essa Bíblia é muito grande, vou esperar virar filme. Então não peça dom, não. Não peça dom. Vai virar filme, mas não na íntegra como está aqui. Então, observa, irmãos, lealdade, constância, que está principalmente nesses versículos que nós falamos, e se formos infiéis, ele permanece infiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, olha, agora sim, aí vem vigilância, irmãos, vigilância. Vigilância é fundamental, porque muitas pessoas são até constantes, elas são constantes, elas realmente são leais ao Senhor, mas, irmãos, não vigiam nada. Tem pessoas que não vigiam. Numa época dessa, por exemplo, eu falei aqui na sexta-feira, no final de culto, para os irmãos, quando terminar o culto, vai terminar às 19 horas, né? Que é o nosso horário. Aí, quando terminar o culto, irmão, não vai à praça, não. Ah, eu vou comer um hambúrguer, uma pipoca, lá onde está a muvuca, irmão, furdunço. Você não está vigiando nada. Além de você causar um escândalo, porque pode passar alguém te filmar, aí fala assim, aí, pastor, onde estava o fulano?
E você, irmãos, é tentado. Tem gente que já tem um pezinho nesses negócios, irmão. Canta um hino de forró na igreja. Aí, quando tu vê os nordestinos, todos eles estão balangando já assim, sentados na cadeira, já, porque é a música que vem de lá. Aí ele já lembra, e aquele que andava na noitada de forró, ele já começa até a lembrar do negócio lá. Aí canta uma música cristã em estilo funk. Daqui a pouco tem gente aqui, irmãozinho, indo até o chão, mano. Porque ele já veio de lá, então irmãos, tem que vigiar. Tem pessoas que não podem ouvir um batuque de um bloquinho de carnaval. A gente faz uma ideia aqui, eu já falei isso aqui, e a pessoa, por exemplo, eu até brinquei aqui, não pode, Ailton, você não pode. Né? Ailton foi bate-bola, irmão, no carnaval. Aí imagina ele na porta ali, passar um bloquinho de rua. Aí já fica ele atiçado, porque o Satanás vai dizer, aí, Ailton, olha, é tua oportunidade, né? Aí o bloquinho vem e vai, quanto mais vai aproximando e aumentando aquele volume, a pessoa mais vai sentindo assim, intenso naquele negócio, né? Aí daqui a pouco ele está aqui, me segura Jesus, o bloquinho passa e vai, me segura Jesus, aí vai embora, vai para a galera. Que isso, irmão? Vigia, irmãos, vigia. Tem gente que cai, irmãos, cai. Aí ele fala assim, pastor, foi o diabo, irmãos, estou fazendo apologia em defesa do diabo, não. Mas ele não tem autoridade para fazer um crente pecar. Ele só pode oferecer. Só pode. Eu disse também isso esses dias aqui. Ele não pegou o fruto da árvore e deu assim na boca, empurrou na boca de Eva. Não, a Bíblia diz que ela viu, cobiçou, ou seja, desejou, tomou e comeu. Ele não pegou as coisas que Acã escondeu e empurrou. Esconde aí, vai, leva para casa. Não. Acã viu, cobiçou, pegou e escondeu. Ele não tem autoridade para isso, ele não pode fazer. Então, se você cai, é por falta de vigilância. Não vai culpá-lo e dizer para tentar se justificar. Não, é falta de vigilância. Ele teve o dedinho dele, teve, porque ele ofereceu. Ele ofereceu, mas você é quem pecou. Por isso que você é quem vai levar o castigo divino. Tá? Não pense que Deus vai voltar tudo para ele, porque não, ele tem o castigo dele. Agora, você vai levar o seu castigo porque não vigiou. Jesus falou assim, vigiai, vigiai. Vamos vigiar, irmãos. Vamos tomar cuidado. Olha com quem você anda, olha por onde você anda. É feriadão, você de repente está relaxando lá, aí vai ser tentado a ir para meios que não deveria ir. Então, crente, vigia, crente. Não é porque alguém vai mostrar você no Facebook. Não, é vigiar porque antes de eu ver, ou de qualquer outro ver você no Facebook, aquele já te viu. Não adianta você olhar para um lado e olhar para o outro e não olhar para cima, porque os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons. Tá? Então, olha, vigilância é fundamental na vida, porque, irmãos, quando nós não vigiamos, olha os versículos 14, seria de 14 a 25, mas não temos como fazê-lo, né? Mas o apóstolo Paulo diz assim, traz essas coisas à memória, quer dizer, para você vigiar, lembrar, a sua vida é cristã, está vendo? Para que não tenha contendas de palavras, para que nada aproveite e são perversão dos ouvintes. Irmãos, vigie em tudo que você for falar, em tudo que você for pensar. Aí ele chega aos Colossenses e aos Filipenses, né, capítulo 4, versículo 8, ele fala, irmãos, tudo que nós viermos a fazer, pensar, seja assim, em algo produtivo, seja em algo que tenha valor, tá vendo? Honesto, justo, é puro. Aí, se você vê alguma virtude nisso, aí ele fala, ocupe isso com os vossos pensamentos. Nisso você pensa. Evita pensamentos que não sejam os pensamentos de Deus, ou que não agrade a Deus. Porque antes mesmo de nós praticarmos, nós pensamos. E antes de nós pensarmos, o Senhor já sabe, já conhece as intenções do coração. Tá? Então, olha, vigilância é fundamental para a vida de um crente. Tá? Segredo de vitória. Lembra que Deus reprovou de 32 mil pessoas, ficaram apenas 300 pessoas. Então, foram reprovadas 31.700, né? 31.700. Só ficaram 300 pessoas com Gideão.
300 pessoas que ficaram com Gideão foi porque elas eram vigilantes. Não era porque eram fortes, bonitas, nada disso, né? Tinham aparência, não. Eram vigilantes. Podia ser feinho, irmãos. Mas o feinho, irmão, que é vigilante, Deus abençoa ele. Continua feio, porque Deus não transforma essa feiura em beleza, né? Mas você vai ser vigilante, vai ser um crente que Deus vai te honrar. Vai ser um crente de honra. Então, 300 pessoas vigilantes são 300 pessoas que foram aprovadas por Deus, lá na história de Gideão. Agora, observa, mais à frente um pouquinho, que a terceira coisa interessante, a segunda é constância, vigilância, terceira... Eita, espera aí. Vigilância, quarta, a resistência. Porque tem pessoas que até vigiam, mas elas não são resistentes. Tem pessoas que são melindrosas demais, gente. Meu Deus do céu. Tem pessoas que são choronas. Quando se trata de obreiros, aí eu digo que é o obreiro chupetinha. Aquele obreiro que o pastor sempre tem que ter. Já viu aquela chupetinha de açúcar queimado? Açúcar queimado, lembra daquela chupetinha? Irmãos, já começou a tribulação, né? Então, fecha a porta que minimiza um pouco. Aquela chupetinha, irmãos, de açúcar queimado, até os diabéticos que não pode gostam. Até os diabéticos. Não deve, mas eles gostam. Então, aí o pastor tem que estar sempre com a chupetinha daquela. Que o obreiro chorão, irmão, tem obreiro que choraminga tudo. Tudo para ele é difícil, tudo para ele é ruim, tudo para ele é problema. Irmãos, eu estou com todos esses anos de vida e todos esses anos, que são mais de 40 como obreiro, né? Eu nunca levei um problema. Não é que você não possa trazer problema, não, mas eu nunca levei um problema ao pastor, a nenhum deles. Aliás, eu só tive 3 pastores, né? Que é o pastor José Gomes, o pastor Iris Luiz Furtado e o pastor Samuel Rabelo. Nunca levei um problema a eles. Problemas tive, mas para choramingar, pastor, alguém me ofendeu, alguém falou, negativo. Meus problemas eu resolvo. Resolvo. Porque a firmeza, irmãos, que Deus dá ao crente é para ele enfrentar problemas. E ele ser, então, resistente. Imagine um obreiro chorão, irmãos. Obreiro choramingando. Perguntei ao irmão, não está tendo culto lá na igreja, não? Porque tem uma igreja que eu estou vendo fechada. Aí ele falou, não, cara, o pastor, não sei o que aconteceu, sumiu, mano. Não vai mais na igreja, não. Se o pastor é assim, frouxo, irmãos, imagine os membros. Como que se ficará? Irmãos, se te mostrares frouxo, Provérbios 24:10, no dia da angústia, do problema, da tribulação, certamente será pequena a tua força. Não se mostra frouxo, mantenha a tua postura, você é crente, você é salvo, você foi chamado por Deus, você tem que prestar contas do chamado de Deus na sua vida. Então, mantenha a tua postura, mantenha a tua posição, nada de afrouxar. Às vezes, não se conhece tudo. Josué estava agachado e um homem ficou de pé diante dele. Ele não sabia que era um anjo, porque era a figura de um homem, com uma espada desembainhada. Estava no lucro em relação a Josué. Josué estava frito com ele se fosse para um inimigo. Mas Josué não se intimidou. Olhou para ele e falou, tu és dos nossos? Porque ele não conhece todos os soldados do exército ou dos nossos inimigos. Aí ele falou, não, eu vim em nome do Senhor. Mas Josué não se intimidou, pelo amor de Deus, vira essa espada para lá. Irmão, mantenha a tua postura, seja firme, seja resistente. É onde está escrito, no capítulo 3, que eu disse que nós íamos comentar alguma coisa, eu já estou bem perto de finalizar, onde o apóstolo Paulo, nessa segunda carta, ele fala dos tempos que nós estamos vivendo. Ele diz, do capítulo 3, irmãos, sobre o tempo dos fins, né? Olha que dificuldade. Ele diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Ele não enganou Timóteo. Se isso estava acontecendo lá,
que viria uma perseguição, viria tanta coisa, para nós hoje muito mais. Então, por que não? Porque diz, haverá homens amantes de si mesmo. Aí você fica decepcionado. Oh, meu Deus, estou decepcionado que eu confiei na pessoa, no meu amigo do ministério, no pastor. Confia em pessoas, deve confiar. A gente deve confiar em pessoas. Mas não depositar a tua confiança no braço humano. Aí tem pessoas que confiam no político, irmãos, que se há hoje um discurso que faz parte dessa teologia do liberalismo, nós precisamos de um representante político lá. Não precisamos de representante político. A igreja precisa de Cristo. E Cristo resolve os problemas usando os políticos. A igreja antigamente, irmãos, deve ser o mesmo modelo para nós hoje. Ela não resolvia problemas direto com uma pessoa, num gabinete de prefeito, num gabinete de vereador. Ela ia para o joelho e então Deus orientava o que deveria ser feito. É assim que a igreja trabalha, irmãos. A igreja é um organismo vivo e é espiritual. Então, a igreja precisa discernir. Aí, tempos difíceis, homens avarentos, presunçosos, soberbos. Será que você não vê que há tanta presunção, tanta soberba? Mas a coisa é tão comum que você acha bonito a pessoa ser assim. Acha bonito, então, olha, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, que é o oposto da lealdade, né, do leal, ou seja, a deslealdade, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele está falando, não está falando do mundo, pasme, ele está falando da religião. É claro que está lá fora, mas está aqui dentro também. Quanta gente com o nariz empinado, irmãos. Quanta gente está pensando que é alguma coisa porque tem um título, porque, irmãos, tem pessoas que são tão bestas, né? Ela nem precisa do sinal da besta, que já é a besta em si. Ela é tão besta que, se ela tiver um cargo, ela pensa que já pode subjugar os outros e pisar nos outros. Irmãos, aqui nós não somos nada. Todos que aqui estamos, morreremos de uma hora para outra, tá? É claro que eu espero que você vá na minha frente, mas pode ser que eu vá também. Agora, você não sabe cantar hino lá, não sabe fazer um funeral, mas lógico é você ir e eu fazer. Então, mas qualquer um de nós aqui, mas o mais lógico é eu fazer o culto para vocês, ou não é o mais lógico? Então, olha, mas resistência, irmãos. Agora, por último, irmãos, falei inicialmente da lealdade. Agora eu vou falar da fidelidade. Mas não é a mesma coisa? Não. Porque quando o apóstolo Paulo trata no capítulo 4, versículos 1 a 15, sobre esse assunto, fechando a sua carta, aí ele fala da fidelidade, ele diz que Demas desamparou ele. Não quer dizer que é a questão da lealdade, mas quer dizer que desamparou, abandonou naquele momento, amando o presente século. Ele diz que Alexandre Latueiro, ele fala assim, causou-me muitos males, que tem gente ruim, irmãos. Tem gente que só te causa problema. Aquele que te causa problema, deixa ele viver a vida dele, irmãos. E tem crente que não entende a fidelidade. A fidelidade, irmãos, que está escrito aqui, é a fé sendo praticada no cotidiano, no relacionamento. É o fruto do Espírito. Aquela fé fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, versículo 22, ela é designada como fidelidade, ou seja, fé prática entre irmãos no cotidiano. Aí você mantém a tua fidelidade. Lembra que a palavra diz, meus irmãos, se depender de vós, tende paz com todas as pessoas, não guarda rancor no teu coração, ou seja, não fica irado por muito tempo, né? Você pode até se irar. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Claro que se você pisar no meu pé propositalmente, fizer alguma coisa, eu vou me irar. Agora, eu não posso ficar irado com o irmão a vida toda, senão isso vai virar uma raiz de amargura, e daqui a pouco eu não estou tendo as minhas orações respondidas. Posso continuar fazendo tudo o que tem que ser feito na igreja, posso continuar pregando, ensinando, mas as minhas orações
serão impedidas, as portas não serão abertas para eu passar naturalmente, só se eu empurrar. Então, mas naturalmente, porque as portas para o crente, elas têm que ser abertas naturalmente. Tá? Quando o anjo tirou Pedro da prisão, falou assim, agora tu calça a tua sandália, fecha a tua roupa, e aí Pedro foi andando e sai fora. Quando ele foi andando, à medida que ele foi andando, a porta foi se abrindo. Então, ele tem que fazer a parte dele, e o Senhor, então, faz a parte que lhe compete. E nós, irmãos, temos que manter fidelidade. Fidelidade é fruto do Espírito, é uma fé praticada aqui, entre irmãos. Não é o dom da fé que faz a cura, que faz a libertação, ou faz isso ou aquilo. Essa fidelidade é no relacionamento interpessoal. Aí, dentro dessa fidelidade, claro, se eu não sou leal, não sou fiel. Mas se eu sou leal, preciso ser fiel. Então, essa fidelidade aqui é muito importante, porque ela tem que ir até o fim. É a fé praticada do fruto do Espírito, né? Em exercício todos os dias de nossas vidas. Eu vou parar por aqui, porque o texto acabou. Amém? Então, fique de pé comigo. Amanhã tem oração às 8